Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos supor que agora aqui no nosso contexto, né, a gente tenha jogado o seguinte, tá? A gente definiu aqui dois métodos, né? Um para imprimir o preço normal e o outro com preço com desconto, né? Vamos supor que eu não queira mais fazer nesse formato aqui, eu não queira mais utilizar esse método de preço com desconto, até para não ficar tendo que criar vários métodos especificamente. Então eu vou apagar esse método aqui da minha classe, né? E aí, naturalmente, eu vou dizer o seguinte, o método getter, getPreço, ele vai retornar o preço na íntegra, como a gente viu aqui, né? Então, se a gente rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Só para a gente recapitular as coisas aqui. Compilation, por conta desse pacote aqui, deixa eu apagar esse pacote aqui que não, a gente não vai mais precisar dele, né? Beleza, né? Ó, preço original, né? 509,50, tranquilo, é isso mesmo, né? Quantidade em estoque, perfeito, né? Aí, vamos supor que agora, né, eu queira dizer o seguinte, eu quero reescrever esse método de tal forma que esse método que pertence à mãe, a classe mãe, né, a superclasse, ele tem um comportamento diferente para quando ele for chamado pela classe filha. Eu quero que esse método, quando ele for chamado pela classe filha, ele se comporte da seguinte forma. Ao invés de exibir o preço na íntegra, eu quero que seja exibido o preço, né, o preço do produto, com 50% de desconto, independente da situação. Então, o que eu faço aqui de imediato? Né? A gente já viu como que a gente reescreve um método. Né? Vou copiar aqui para evitar perda de tempo aqui, né? Faço isso, mas com 50% de desconto. Então, com 50% de desconto, é só multiplicar aqui por 0,5, né? Só que aí, para eu poder manipular, acessar diretamente esse atributo, eu vou precisar fazer o que lá na minha classe produto? Exatamente, definir esse atributo como protected, né? Não como private, né? Lembrando, né? Se convém ou não convém, vai depender do contexto ao qual eu estou inserido, né? Nesse caso, eu preciso fazer isso para que a subclasse possa acessar diretamente esse atributo. E coloco aqui um override, né? Aí, olha só que interessante, tá, pessoal? Não modifiquei nada aqui, o mostra informações, né? Mostrar, deixa eu ver se é o mesmo nome aqui. Mostrar informações, é isso. Não modifiquei nada aqui em minha classe, ou meu método, nem aqui, nem em produto. A única coisa que eu fiz foi retirar esse comentário aqui. Eu vou retirar esse print aqui desse método que não existe mais, certo? Olha só que interessante, tá, pessoal? Anotem aí. Deixa eu ampliar aqui a... Como que eu amplio aqui minha tela? Meu Deus, isso. Ó, tava aparecendo o preço na íntegra, né? Isso... meu Deus. 10-0 aqui pra mim. O preço na íntegra, né? Porque eu estou utilizando aqui o getPreço, né? Como a gente conversou. Mas agora, quando eu defini o seguinte, né? Quando o método for chamado pelo produto virtual, então esse método da classe mãe ele vai ser modificado, ele vai ter um outro comportamento, tá? Que é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Ó, a gente está chamando pelo produto virtual e não pela classe produto, né? Então, nesse caso, essa classe ela vai ter um outro comportamento. Ela vai executar esse comportamento aqui do getPreço, por mais que o getPreço já esteja definido aqui em produto, por mais que getPreço faça parte da classe mãe, por mais que aqui na classe mãe esteja dessa forma, tá? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só que mágica, né? Ó, defini aqui as informações iniciais, certo? E aí, como mostrar informações? Tá fazendo uma chamada ao mostrar informações da classe mãe que está utilizando esse método getPreço, que foi sobrescrito, foi reescrito aqui em produto virtual, ele está simplesmente utilizando esse método, ao invés de usar o método lá de impressão na íntegra. Consegue perceber a sutil diferença entre as coisas? Se a gente não entender muito bem isso aqui, vai virar uma lambança, uma confusão de métodos sobrescritos, de métodos sobrecarregados. Então, pessoal, se eu tiver essa situação em que eu preciso, né, eu quero que um determinado método da main, ele tenha um comportamento específico, eu não preciso criar um outro método. Basta que eu reescreva ele. Porque assim eu evito de chamar, por exemplo, um getPreço com 50% de desconto. Né? Porque aí, de novo, eu vou estar passando a responsabilidade para quem for utilizar a main, né, e for chamar esses métodos, de colocar os métodos com os devidos nomes corretos. Quem me garante que eu vou colocar especificamente o getPreço ao invés do getPreço com 50% de desconto? Ninguém garante, né? Você está deixando isso na mão do usuário da classe, ao usuário da classe. Então não é isso que eu quero.
Então, se eu tiver uma situação em que eu posso modificar apenas o comportamento, apenas a implementação do método, mantendo o mesmo nome, a mesma referência, é melhor, tá? Porque evita que eu tenha esse tipo de confusão, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou pegar essas informações aqui, ó. Vou colocar aqui um produto. Produto P recebe new produto. Como eu tenho esse construtor já implementado aqui, vai tudo funcionar corretamente, né? E vou comentar esse PV, mostrar informações, só pra gente ver o que vai acontecer. Deixa eu só... beleza, tudo certo, né? Vamos só compilar ver o que vai acontecer, né, pra ver se vai dar tudo certinho. Beleza, ó. Acionando o construtor 1 aqui de produto, né? Referente a isso aqui, né? Acionou o construtor 1 porque... caiu aqui. Estou instanciando diretamente aqui na main, né? E aí, se eu acessar aqui e mostrar informações do objeto instanciado aqui de produto, ele vai chamar o getPreço, né? Quando vier para cá. Só que o getPreço, ele vai exibir o quê? Vai exibir literalmente o preço na íntegra. Por quê? A chamada não vai ter vindo de um objeto produto virtual, e sim de um objeto produto. Então vamos ver isso aqui acontecendo. Ó. Percebe? Conseguiu? Deu para assimilar a diferença? Agora eu vou até colocar os mesmos nomes aqui para a gente entender muito bem aqui o que está acontecendo, tá, pessoal? Eu acho que é importante, né, manter aí o entendimento, porque senão tudo vai ficar mais difícil daqui em diante. Então, supor que eu esteja aqui no conceito inicial, né? Eu quero só definir aqui um produto por meio do objeto da classe que eu implementei anteriormente, né? Quero utilizar o primeiro construtor, né? Aqui eu estou definindo dois produtos, né? Primeiro e segundo. E aí, só que eu não estou imprimindo as informações do PV, né, do produto virtual. Estou só imprimindo as informações aqui desse produto. Então, quando eu executar isso aqui, a chamada a esse método mostrar informações, consequentemente, mostrar informações, ele chama aqui o getNome, getPreço e o getQuantidade em estoque. A chamada a esses métodos, né, a chamada subsequente a esses métodos, está vindo de produto. E como está vindo de produto, então ele vai utilizar esse cara aqui. Tá? Agora, se eu fizer conforme eu estava fazendo anteriormente, né? Desse jeito aqui, ó, definindo que as coisas no produto virtual e fazendo a chamada ao método mostrar informações pelo produto virtual, aí lascou, né? Porque aí agora eu preciso, ele está fazendo a chamada por esse objeto. E esse objeto, ele faz o quê? Ele está reimplementando, reescrevendo, né? Esse método getPreço. E por isso, o getPreço, quando ele for chamado aqui, né? Ele vai ser exibido com a implementação aqui de produto virtual. Então é muito importante que vocês assimilem bem essa questão, tá, pessoal? Ó, metade, né, do preço. Beleza? Tá, agora só pra gente, que ficou faltando a gente fazer aqui, é implementar o construtor, né? A gente implementou aqui, ó, construtor, a gente nem fez, né, com construtor. A gente só deixou definido aqui um construtor para esses dois atributos, né? Mas como a gente já viu o conceito do super, né, que referencia a superclasse, classe mãe, e a gente já entendeu e compreendeu que quando ele chama esse construtor aqui, né, produto virtual é chamado construtor, ele não só cria uma referência para esse objeto, mas também ele instancia um novo objeto produto. Como eu não estou passando nada para cá, ele está chamando o construtor vazio. Então agora a gente vai fazer ele chamar o construtor que a gente precisa passar informações para ele. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai adicionar todas aquelas informações que a gente precisa receber aqui em produto. Então, pronto. Aí, adicionalmente, eu posso colocar esses caras aqui, ó, né, que são específicos aqui da minha classe produto virtual. Tá? Aí, vou arrancar fora isso aqui. Aí que eu posso chamar também o super, né? Passando o nome, o preço, desconto, quantidade em estoque, porque esse cara aqui vai ser o responsável por passar as informações ao construtor com parâmetros aqui de produto. Certo? E aí eu posso fazer isso aqui, né? This. E aí, talvez não precise nem disso, mas posso deixar esse construtor vazio, né? Assim. Certo? Então aqui, o que ele vai fazer? Chamada
ao construtor de produto com parâmetros. E esses outros dois são os parâmetros específicos aqui de produto virtual, tá? Então, aqui ó, não deu nenhum erro ainda porque esse construtor ainda existe, né? Mas se, por exemplo, eu apagar esse construtor aqui, vai dar erro lá na main, né? Porque vai falar, ó, esse construtor aqui não existe. Então, eu posso fazer o seguinte, passar todas as informações. Olha, se você ampliar a tela aqui, está falando o seguinte, ó, né, que essa assinatura não está disponível, né? Ele requer uma string, um double, um int, uma string e um int. Ele está falando que não tem nenhum argumento. De fato, não tem. Né? Então, se eu quiser modificar isso aqui, eu posso fazer dessa forma. Ó. Vou comentar tudo isso aqui, porque depois quando eu for disponibilizar o código a vocês, né, vocês podem descomentar, comentar, fazer o que vocês quiserem aí para testar. Né? New produto virtual. Aí eu passo aquela sequência de informações, né? Nome do produto, né? Ó, nome, preço, desconto, quantidade em estoque. Então vamos lá, nome, o preço, vou colocar aqui 500, tá? Só para facilitar. Nome, preço, o que mais? Desconto, quantidade em estoque. Então vou colocar aqui 10% de desconto, 50 em quantidade em estoque, e os outros dois argumentos específicos de produto virtual, que é a chave serial e a validade em dias, né? Vou copiar isso aqui para não perder muito tempo. Ó, aqui. Certo? E aí, bem melhor do que colocar milhões de linhas, né? Ó, o que vai acontecer aqui se eu rodar? Vamos ver o que vai acontecer? Tudo normal, né? Como a gente combinou. Ó. Acionando o construtor 1 de produto, né? Que é esse cara aqui. O nome do produto, o preço, já com desconto, né, de 50%. Por quê? Porque a chamada veio, a chamada ao método mostrar informações veio de produto virtual, então ele já está descontando aqui 50%. Se eu quiser modificar isso aqui, ou se eu não quiser mais, né, o que eu faço? Eu apago essa implementação daqui. Posso colocar assim com 10%, né, lá, e aí ele vai automaticamente surtir efeito aqui. Opa, na verdade, com 10% não é assim não, né? Multiplico por 0,9. Né? Aí, exatamente, 50 de desconto. Ah, não, professor, agora eu quero, todas as classes, todas as subclasses vão ter o mesmo comportamento. O get preço não vai precisar mais ser reescrito. Tranquilo, você arranca aí da classe filha. R$500 o valor original. Tá? Então, quando tiver essa situação, lembre-se disso. Né? Ele vai utilizar o comportamento da onde ele foi reescrito, né? Da onde ele tá, da onde ele foi chamado. Né? Depende do objeto que chamou, que invocou aquele método. Beleza, pessoal?